Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Hoje, uma manhã radiosa de domingo, Nem está calor e nem está frio, está maravilhosamente bem. Como o Pai é bondoso, quando está fazendo muito frio, Ele manda um pouquinho de sol para nos aquecer, E nesse aquecimento, nossos corações também se elevam, se aquecem, sempre lembrando que o Pai nunca deixa de nos auxiliar. Quando está muito frio, vem um pouquinho de calor. Então, este calor humano, nós viemos aqui hoje buscar nessa casa, todos os domingos de manhã, na quarta tarde, A gente sempre volta aqui na esperança de renovar um pouco mais das nossas energias, porque o dia a dia tudo vai consumindo as nossas energias, então nós temos que parar um pouco e fazer um pouco sair um pouco da nossa zona de conforto e buscar um pouquinho de harmonizar nosso coração, nosso pensamento. E qual é o lugar melhor para isso se não é essa casa? Chegarmos aqui, ouvirmos alguém falando de Jesus, falando em Jesus, trazendo o Evangelho de Jesus para nós. E hoje nós temos a nossa companheira Jane, que todo mundo a conhece, dispensa apresentação, Porque ela já é bastante conhecida. Então, nossa gratidão a ela por ter aceito vir falar conosco hoje. Ela sempre traz mensagens maravilhosas para que nós possamos refletir mesmo, Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, rogar ao Pai Criador todas as benesses que merecermos, que venham em forma de luz, em forma de amor, para que possamos caminhar, Senhor, pelos caminhos sem dificuldade, lembrando do nosso Mestre Jesus, que veio trazer para nós a luz do mundo, a mensagem de amor, de paz e de luz. Então, assim, nós nos sintamos fortalecidos com todos esses ensinamentos, e hoje, um pouquinho mais, nós estamos aqui para ouvir e para participar também do Evangelho no nosso dia a dia, e que a reflexão desta manhã, que nós possamos levar para a nossa vida atual, levando para nossos lares, para aqueles que lá caem. Jesus, abençoa-nos, hoje e sempre, e que a Tua paz permaneça em nossos corações, que assim seja. Com a palavra, nossa amiga e companheira de trabalho, a Jane. Bom dia. É um grande prazer estarmos aqui, gente, sempre. Obrigada pelo convite que nos foi dado pela Ana, É um prazer voltarmos sempre à nossa casa. Nós estávamos rememorando uma história que nos foi dada através da psicografia do Divaldo pelo espírito de Amélia Rodrigues. Diz ela que Matias Ben Mordecai, um velhinho sofrido, na miséria total, estava já morando no Vale dos Leprosos há algum tempo, que eles chamavam de Vale dos Imundos. E ele tinha sido muito rico, tinha passado por toda a experiência da riqueza imensa, mas por injunções de perseguições de pessoas que desejavam os seus bens, ele e a família perderam tudo e ficaram na miséria. Já quase na velhice, a esposa não suportou e desencarnou.
Ele foi abandonado pelos filhos já adultos com suas vidas e, ficando extremamente doente e sendo taxado de imundo, né, da morféia do passado, esse nome até dói, né? Hoje é hanseníase. Mas naquela época, tudo que era lesão de pele era inculcada como hanseníase. Eles eram retirados do mundo dos vivos, perdiam tudo. Ele ficou sem seus bens, sem nada, sua esposa morreu e foi para o Vale dos Leprosos. E estando lá, o tempo foi passando, ele conheceu todas as dores da miséria, todas as dores morais. E já muito idoso, ele ouviu falar de Jesus e resolveu sair do vale e ir à sua busca. Estava ele no monte, vendo o Rabi e pensando consigo mesmo: se eu fosse um pouco mais jovem, eu tivesse conhecido antes, na época feliz de minha vida, por certo eu tê-lo-ia amado. Estava ali pensando em toda a sua riqueza que ele perdeu, em toda a sua vida que ele perdeu, quando ele ouviu Jesus dizendo: bem-aventurados os que sofrem, porque serão consolados. Aí ele mergulhou em si mesmo e olhou para Jesus, e o olhar de Jesus se cravou no seu, aquele olhar límpido, puro, e ele não viu mais nada, ficou enlevado. E quando terminou tudo, que ele despertou daquelas lembranças, ele estava só, não havia mais ninguém ali, mas ele saiu consolado. O consolo que Jesus proporcionava a todos. Saiu dali feliz, porque ele sabia que um dia todas aquelas dores haveriam de passar. Sentiu no seu coração a presença do Mestre. Aqui na nossa casa, na nossa reunião mediúnica, há uns anos atrás, nós ouvimos uma comunicação de um espírito através da psicofonia e nunca nos esquecemos. Aqui a gente recebe um espírito difícil, né? Espíritos que se intitulam das trevas, os líderes principalmente. Porque a casa tem essa capacidade, é uma luz, essa casa que socorre. E um dia, estando nós numa reunião mediúnica, um espírito veio e se comunicou de modo até humilde, intitulando-se um Senhor das Trevas. E ele nos contou o seguinte, que ele tinha um poder imenso, ele tinha um exército enorme de espíritos rebeldes, revoltados. E a luz de Jesus começou a adentrar nos seus domínios. E ele se sentiu invadido, porque seus asseclas eram muitas vezes libertados, seus prisioneiros desapareciam. E ele então reuniu o seu exército e desafiou Jesus. Ele foi em direção ao oceano e ali, sobre o mar, o seu exército se colocava com toda aquela violência, com todas as injúrias possíveis,
zombando, tripudiando, e ele então desafiou Jesus. Ele chamou Jesus à luta, que ele ali estava com o exército dele. Então esperava Jesus chegar com o exército dele para que eles entrassem num combate acirrado. E eles estavam com tanta violência que até as águas do oceano se levantavam em ondas, como se fosse uma tempestade. E nada. Jesus não aparecia com o exército. E ele ali, gritando, vociferando, chamou Jesus de covarde. Onde já se viu que ele não aparecia para um embate. Aí, quando passados alguns minutos, eles viram uma pequena embarcação, parecia aquelas embarcaçõezinhas pequenininhas se aproximando, e um homem sozinho nela. Um homem que vinha, e aonde ele passava, as águas revoltas se asserenavam, tudo passava. Parecia que ele estava numa espécie de jangada, ele disse, esse espírito. E aí ele veio sozinho, e esse senhor das trevas, ficou ali impressionado. Mas que homem corajoso é esse que vem em direção ao meu exército sozinho? E veio se aproximando, tudo se asserenando à medida que ele passava, e quando ele se colocou abaixo do exército do Senhor das Trevas, ele olhou para cima, e esse Senhor, esse Espírito, disse que quando os olhos dele se encontraram com o dele, o Senhor das Trevas, que ele não suportou, ele caiu de joelhos, chorando, e ali ele se rendeu moralmente. Estava na nossa reunião e dizendo assim, que quando ele viu aquele olhar, ele não pôde mais. Os seus ascétas imaginaram que ele tinha se acovardado, que ele é que era o covarde, mas que ele não mais podia continuar agindo com magia depois de ver o seu olhar. E aí ele comentou que sabia que por tudo que ele tinha feito de errado, que ele deveria ter muitas reencarnações de sofrimento e de dor para reparar seus débitos. E o orador, o doutrinador do momento até comentou que Jesus sempre disse que o amor cobre uma multidão de pecados, que não necessariamente ele teria que sofrer, se ele optasse por amar. E ele perguntou humildemente: será que Jesus me aceitará? E aí naquele momento ele viu um grupo de espíritos luminosos se aproximando e escutou uma voz suave e branda que dizia: eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E aquele espírito que era articulado com o mal, que se arrependera naquele momento, começou a chorar e disse: ele está me aceitando, ele está me chamando, enfrentarei todos os obstáculos, porque agora eu o conheço. Nós estamos vivendo
momentos dificílimos na época que estamos vivendo agora. Nossa humanidade que vivenciou os ensinamentos do Mestre há mais de 2000 anos e deveria estar fraterna, envolvida no amor, ainda se encontra em lutas fratricidas, guerras de irmãos com irmãos, separação de irmãos. Hoje nós deveríamos compreender que não há raças, há a humanidade. Somos todos filhos de Deus, seres humanos, que deveríamos estar dentro de um processo de amor e de bondade. E aí nós vamos nos reportar também a uma história que muitos conhecem, nem todos puderam ler, mas quem conhece vai se recordar. É um livro belíssimo, psicografado por Chico Xavier, da Lavra de Emmanuel. E é o Ave Cristo, o livro maravilhoso. Só resumindo, porque nós queremos chegar no ápice da história, que é justamente o último capítulo, mas quem nunca ouviu a história precisa ter um breve resumo para compreender. Nós vemos assim no início da história um espírito muito evoluído, chamado Quinto, que conversava com outro muito superior a ele. Quinto era como se estivesse vestido de luz, mas com uma neblinazinha, e o outro era pura luz, Cláudio, bem hierarquicamente superior. Ambos muito amigos. E Cláudio lhe diz que como ele havia servido ao Cristo em últimas vidas, até mesmo à custa do sacrifício, que ele não precisava mais reencarnar na Terra, que ele podia se despedir do mundo e escolher um mundo melhor onde ele pudesse ficar. E Quinto então lhe diz que ele conhecia seus sentimentos, eles eram muito amigos, e que ele não tinha condições de ir para um mundo melhor, deixando para trás o espírito que tinha sido seu filho em muitas vidas e que ele amava intensamente, chamado Tassiano. E Tassiano era rebelde aos ensinamentos do Cristo, não aceitava Jesus, era vinculado aos deuses de Roma, aquelas estátuas romanas, e que não aceitava Jesus, que há pouco tempo ele tinha ido ainda nas regiões do umbral e encontrado o espírito de Tassiano completamente avesso às ideias cristãs e ainda prisioneiro das ideias dos deuses romanos. E como ele podia então ir para esferas mais elevadas sem deixar o seu filho, que ele tanto amava, com o pensamento cristão dentro dele? Aí Cláudio deu-lhe um prazo. Foi, está bem então, você terá 100 anos de vida da terra para conseguir o que você deseja. Se nesses 100 anos você não conseguir, aí você não poderá mais ficar sob pena de prejudicar a sua própria evolução. Você precisa ascender espiritualmente. E aí passa o tempo, diz o Emmanuel que eram cerca de 200 anos depois de Jesus. As ideias cristãs já se disseminavam no mundo.
mas as perseguições aos cristãos também eram muito intensas. E ali em Roma, um jovem cristão, cerca dos seus 25, 30 anos de idade, chamado Quinto Varro, encontrava-se reencarnado, casado com uma jovem senhora chamada Cíntia, e tinha um filhinho que ele amava até o extremo, chamado Tassiano. Então nós já concluímos que era aquele espírito que tinha voltado com essa missão de socorrer o seu amado filho. Mas certo dia, Quinto chega à sua casa antes da hora, costumeiro, e houve barulho lá no seu quarto, e chega de mansinho para ver o que estava acontecendo e se depara com a sua esposa na cama com seu chefe. Aquilo foi um choque emocional, ele jamais esperava aquilo. Seu primeiro ímpeto foi o de entrar lá dentro e criar uma celeuma, chamar os seus direitos, mas aí ele parou e pensou, não, mas eu sou cristão, então eu devo agir de conformidade com os ensinos do Cristo. Aonde que eu falhei para que ela esteja com essa conduta? E aí ele começa a analisar. A vontade dele era pegar o Tassiano e fugir. Mas o menininho era muito novinho, tinha quase 1 ano de idade, precisava da mãe. Então ele se calou, enxugou as lágrimas e ficou pensando o que ele podia fazer. E encontrou um velhinho que estava ali na região de Roma por aqueles dias, fazendo palestra, chamado Corvino. E confessou-lhe toda a sua dor. E o Corvino então lhe disse, vamos juntos comigo para a região da França, lá em Lyon. Eu estou para ser o pai de várias crianças sem lar. Eu vou tomar conta de um orfanato. Você pode ir comigo, espairece a sua cabeça, deixa o tempo passar um pouquinho, depois você volta. Porque não é bom você criar um embate com uma pessoa que é poderosa, que é o seu patrão. E assim ele fez, concordou e partiu com o Corvino em direção a Lyon. Quando eles estavam na embarcação, o capitão do navio, certa noite, chegou até ele e disse assim, olha, você agradeça ao seu pai, a quem eu muito devo, por você estar vivo ainda, porque a sua morte foi encomendada pelo seu patrão. Mas como eu era devedor de seu pai, que muito me ajudou enquanto estava vivo, em vez de matar você, eu peguei aquele velhinho que estava junto com você, que estava bem velhinho mesmo, e fizemos isso no seu lugar. Aí você desaparece e ele morre como se fosse você. Tem um corpo. Nossa, quando o Quinto Varro ouviu aquilo, ele correu desesperado lá para o pequeno camarote onde ele estava com o velhinho, encontrou o velhinho esfaqueado, morrendo, o Corvino. E o Corvino sereno, porque estava com a consciência pacificada, e diz que tudo tem uma razão de ser. E que ele então não voltasse para Roma, que ele assumisse a identidade dele, Corvino, e que para o mundo Quinto Varro deveria morrer, e que ele fosse no lugar dele lá para a região de Lyon, na França. E assim ele fez. Ele assumiu o papel de Corvino, pegou os documentos dele,
foi para a França e se tornou aquele pai maravilhoso cristão que educava suas crianças, cada uma vendo o seu pequeno Tassiano, como se ele pudesse estar ali e ele a educá-los como pai. E descobriu que ali na região havia uma chácara que era do padrasto do Tassiano e que um dia, quem sabe, Tassiano passaria por ali. Então ele se tornou jardineiro, cultivava as mais lindas rosas num jardim maravilhoso, na esperança de que um dia Tassiano ali viesse ter. E o tempo passou, passaram quase 19 anos, e um dia realmente Tassiano para lá foi e ficou encantado, maravilhado com a beleza daquele jardim, e quis conhecer o jardineiro. E Corvino, o nosso quinto varro, se apresentou como jardineiro numa vontade imensa de abraçá-lo e dizer que era o pai dele, mas ele não podia. E aí eles começaram a conversar e Tassiano ficou encantado com a cultura dele. Como é que um simples jardineiro podia ser tão culto? Então, resumindo bem a história, por causa do nosso tempo, eles fizeram uma amizade, uma ligação afetiva. Tassiano não conseguia explicar porque ele sentia tanto amor por aquele jardineiro. Mas um dia ele fez uma festa ali na chácara e convidou a localidade, chamou o Corvino e as crianças, e o Corvino ficou encantado. Quem sabe era a oportunidade que ele tanto esperava de levar Jesus ao coração de Tassiano, e levou suas crianças. E ali teve uma hora em que, como uma homenagem, o pequeno coral das suas crianças se colocou em música, em canção. E um menininho de cerca de 5 anos começou a cantar solo. E ali, quando ele ergueu a sua palavra falando de Jesus, Tassiano entrou num desequilíbrio total. Alterou-se violentamente, chamou os seus escravos mais diletos e soltou cães ferozes que atacaram as crianças, e o pequenininho, mais novinho, foi morto. E aí começou a perseguição imensa. Ele mandou prender o Corvino como cristão, conseguiu articular uma perseguição, porque ele era poderoso ali, e Corvino foi preso. E ele seria sacrificado às feras se ele não desistisse de Jesus. E ele não desistia. Então ele foi levado para aquele coliseu ali em Lyon. E a mãe do Tassiano, Cíntia, tinha vindo por aqueles dias de Roma visitar o filho. E Quinto Varro orou, pedindo a Deus que não deixasse morrer imediatamente, que ele pudesse ter uma última palavra com Tassiano antes de partir. E ali ele realmente sofreu o ataque das feras e foi levado quase à morte. Ele não morreu. Mas Cíntia, que tinha sido a sua esposa, que achava que ele tinha morrido naquela viagem e não conseguia se desculpar por ter o traído, né, quando era jovem, ela o reconheceu
E desesperada, enlouquecida, ela foi dizer ao Tassiano que era o pai dele que estava vivo, como eles pensavam. O Tassiano achou que a mãe tinha enlouquecido, porque realmente ela entrou no desequilíbrio pleno. Mas foi lá, a pedido dela, para se certificar, e encontrou Quinto morrendo. E enquanto ele morria, Tassiano então lhe disse que a mãe pensava que era o pai dele. Aí o Quinto contou tudo, que realmente era o pai dele, e que tinha vivido todos aqueles anos na expectativa de reencontrá-lo, mas que agora ele morria, levado em paz por toda a sua existência de amor pelo Cristo que ele tanto amava. E morreu, e Tassiano ficou com aquilo, desesperado, com toda aquela situação no seu coração. O tempo passou, ele casou com a filha do seu padrasto. Tinha 2 filhas, uma chamada Lucília e a mais nova, Blandina. A esposa era frívola, fútil, só desejava as riquezas, os bens materiais. A filha mais velha, Lucília, era igual à mãe, mas a Blandina era diferente. A Blandina era uma sensibilidade, era um amor e era profundamente ligada a ele. E aí a história vai correndo. A esposa foi para Roma com a filha mais velha. Era para a Blandina ter ido também num passeio, mas a menina teve uma febre altíssima de ficar longe do pai e tiveram que mandá-la de volta para que ela ficasse com ele. E aí os dois estavam vivendo tranquilamente, e Tassiano, preocupado em como que ele educaria a filha, que ela precisava de mestres. E passeando de barco com ela, eles estavam se aproximando de uma margem do rio, escutaram uma voz belíssima que cantava um hino às estrelas. E a menina Blandina quis ir ver quem tinha aquela voz tão maravilhosa assim. E desceram, viram uma casinha muito simples, e foram até lá, encontraram uma jovem chamada Lívia. E foi uma simpatia imediata entre eles. E conheceram depois o pai dela, Basílio, que era um antigo escravo grego muito culto, e que era uma das encarnações de Públio Lentulus, o nosso Emmanuel, o escravo Basílio, que encontrou a Lívia bebezinha um dia no meio do mato, quando ele andava, a menininha, neném abandonada, e pegou aquela criancinha e, em homenagem inconsciente à sua esposa do livro Há 2000 anos, colocou-lhe o nome de Lívia, que ele tinha tanto amado como Públio Lentulus. E ali eles fizeram uma amizade enorme, e vendo a cultura de Lívia, ele achou que ela era a professora que a menina precisava, e contratou Lívia para educar a Blandina, porque ela falava grego, falava latim, seu pai tinha ensinado, tinha a cultura dos filósofos. E à medida que o tempo foi passando, os dois se apaixonaram, mas era um amor tão puro, e nenhum dos dois dizia para o outro que amava, em respeito ao casamento dele. Ninguém dizia, olha, eu te amo, apenas se amavam. E um não confessava ao outro. E o tempo passou. A mulher do Tassiano um dia foi lá visitar, saiu de Roma, e viu o amor dos dois, embora ninguém dissesse nada. E já criou na mente doente um quadro de que ele a estava traindo, e articulou a morte da
família de Lívia, do pai dela, e conseguiu que o pai morresse como cristão e fez um quadro doloroso com Lívia. Uma serva dela pingou um remédio nos olhos de Lívia quando ela dormia. A Lívia acordou cega e ela não sabia, o pai tinha morrido, ela sozinha. Aquela serva a serviço da mulher do Tassiano lhe disse que Tassiano estava chamando, que ela precisava ir numa embarcação para que eles se encontrassem. E ela foi conduzida cega, se deixou conduzir e desapareceu. Tassiano e Blandina, desesperados, a procuraram em toda a parte, não a encontravam. E Blandina, nessa época, devia ter uns seus 9, 10 anos já, ela encontrou o espírito de Basílio, pai da Lívia, que disse que quando novamente eles ouvissem o hino às estrelas, eles se reencontrariam. E aí o tempo passou. E um dia, estando Tassiano com Blandina e a esposa junto, a filha mais velha estava definitivamente em Roma, eles pararam no navio numa localidade e a menina quis comer alguma coisa. Eles desceram, Tassiano e ela, e foram até uma espécie de uma confeitaria da época, e eles estavam comendo quando uma voz cantava o hino às estrelas. Era uma voz de uma criança. Aí eles pararam, ela disse: papai, é o hino às estrelas. E aí eles ouviram do dono do local que era uma criancinha, um menininho que cantava para a mãe que estava morrendo. E eles foram aos fundos ali, encontraram Lívia morrendo de tuberculose, um jovenzinho de cerca de seus 10 anos, quase da idade da Blandina, que cantava. Era um menininho que, quando Lívia foi deixada, abandonada, sem nem saber onde estava, ela, sentada numa espécie de banco, viu o menino, se aproximou e começou a conversar com ela. E ele disse que cantava porque a mãezinha dele estava doente e ele conseguiu um pouquinho de dinheiro tocando. Ela perguntou se ele queria que ela cantasse. Aí ela começou a cantar e ele tocava. E aí o povo via uma criancinha com uma jovem cega, todo mundo depositava um dinheirinho e ele convidou-a para morar com a mãe. Ele disse que ele e a mãe, porque ela fez o sinal do peixe, que era o símbolo dos cristãos, e ele reconheceu e falou que ela estaria protegida porque a mãe e ele eram cristãos também. Então, ela vivia ali já fazia uns 2 anos com eles, e a mãe dele tinha morrido com a tuberculose. Ela prometeu à mãe que cuidaria do menino, e agora quem morria de tuberculose era ela. E foi aquele encontro emocionante, e ela dizendo a Tassiano que morria como cristã, com a consciência edificada no amor e na paz, e que pedia a ele que cuidasse do menino. Tassiano descobriu tudo pelo modo como ela contou o que tinha acontecido. Ele descobriu que foi a mulher que tinha feito tudo aquilo, foi lá desarvorado no navio, trouxe a mulher dele para ela ver o que ela tinha feito. Quando a mulher olhou, viu um camafeu aqui no peito de Lívia, na roupa. Ela ficou pálida, branca. Falou: quem que te deu isso aí? E a Lívia, morrendo, lhe disse que tinha sido desde que conhecia por gente, que o pai, quando a encontrou, disse que ela estava com aquele camafeu.
Aí a mulher teve um choque, porque era filha dela. Ela tinha tido aquela filha com seus 17 anos, abandonou com aquele camafeu e ela era responsável por todo o sofrimento. Então ela não conseguiu manter a paz, desequilibrou e entrou num processo de suicídio desesperado. E aí Tassiano levou o menino, pensando consigo quem que era aquele Cristo. Primeiro o pai, agora a Lívia, o Basílio que ele tinha gostado. Quem que era esse Cristo que estava no seu caminho? E o tempo passou, ele não tinha acesso à filha que estava em Roma, e ele tinha que sobreviver. Ele começou a correr corridas de biga, e ele era exímio, então ele ganhava o dinheiro para sustentar a família. Mas Blandina era muito frágil, e ela tinha aprendido com o pequeno, que se chamava Quinto Celso, que era a reencarnação do pai Quinto Varro, e ela aprendeu sobre o Cristo e se tornou cristã também. E o tempo passou, ela, um dia, Tassiano, muito preocupado com ela, porque ela estava doente, ele foi fazer a corrida e ele acabou se acidentando e ficou cego. Mas ele tinha tanta amor por aquela menina que ele pediu ao jovem Quinto Celso que a levasse a ele até onde ela se encontrava, mas que ela não percebesse que ele estava cego. E ali eles se despedem e a Blandina desencarna como cristã. Ficou só ele e o Quinto. O Quinto Celso já estava com quase seus 18 anos. E ele desesperado, Tassiano, como é que eles iam fazer? Ele precisava, então, de ajuda. E pensou na filha mais velha, Lucília, que estava em Roma, e chamou o Quinto Celso para que eles fossem lá, que ele precisava. Ele era um jovenzinho ainda, e ele, cego, como que eles iam sobreviver? E foram para Roma. E lá chegando, Celso guiava com todo o amor, um carinho, um amor com ele. E ele foi até a casa da filha, que era a casa onde ele tinha vivido, com o padrasto, com a mãe. Ele sabia onde era. Chegou lá, dirigido por Quinto Celso, e implorou para a filha que os acolhesse, mas o coração dela era endurecido. Imediatamente ela reconheceu o pai, mas ela o expulsou, não aceitou, colocou uma fera, um mastim enorme para atacá-los e eles foram embora cabisbaixos, tristes, e alguém os seguiu e os denunciou como cristãos. Quando Tassiano viu o que a filha fez, ele ficou tão tomado de raiva que, se ele tivesse enxergando, ele pensou que ele a trucidaria com as próprias mãos, que ele tinha gerado um monstro. Mas aí, com o carinho de Quinto Celso, que o acariciava e lhe pedia que perdoasse, ele foi se acalmando. Aí ele foi revisando a própria vida dele. Quando ele jogou os cães em cima do pai dele, que era o jardineiro, e os cães mataram algumas crianças, ele foi analisando tudo que ele tinha feito de errado na vida dele. Quem era esse Cristo que o chamava de todos os modos? Aí ele foi preso, junto com Quinto Celso, chamado de cristão. Ele quis se defender, que era um cidadão romano, como é que faziam aquilo? Mas
os guardas que os prenderam riram deles. E Quinto, dirigindo com amor, ele foi analisando a vida inteira. Como que pode ter sido aquilo? Ele que idolatrava os deuses romanos, nunca viu tanto amor e tanta acolhida como a que eles tinham recebido nos meios cristãos. A conduta dos cristãos os ajudando era bem diferente. E aí eles foram levados, Quinto Celso e ele jogados no calabouço. Ele escutava os cristãos cantando hinos de amor a Jesus. Quem era esse Cristo, cujo tempo havia passado e permanecia vivo no coração dos seus seguidores, que não temiam morrer por amor a Ele? E aí no outro dia, Quinto Celso, febril, doente, os doentes seriam colocados em postes de martírio com fogueira, e os que estavam melhores iam ser colocados para as feras. E o velhinho de 80 anos, com quem eles tinham feito amizade, ele estava ali junto, que também foi preso, e Quinto Celso lhe pediu que quando ele fosse separado do pai para o poste de martírio, que ele ajudasse o pai a encontrá-lo no meio dos postes. E ele prometeu. E assim eles foram separados, e o velhinho de 80 anos levando o Tassiano, que pensava na vida inteira como o comportamento cristão era diferente. Quem era esse mestre? Então, ele, quando encontrou o jovem Quinto Celso amarrado no poste, ele, tateando, abraçou-se com o filho e lhe disse: meu filho, eu também senti o Cristo em mim, eu também sou cristão. Aquilo era o sonho da vida inteira do Quinto Celso, que nada mais era do que o Quinto Varro, pai dele. Então o menino amarrado ali deu glória a Deus e a Jesus, porque finalmente o pai despertava. E o pai, então, de joelhos, o Tassiano, lhe pediu que o ensinasse a orar. E o jovem, já estando sob o fogo, segurando a dor, orou com o pai. E aí o Tassiano não viu mais nada, ele sentiu uma pata que o atacava e ele viu o corpo dele morto e ele ao lado do corpo. E viu os cristãos saindo em vestes luminosas e espíritos luminosos ali que seguravam uma faixa de luz. Ave Cristo, aqueles que vão morrer te glorificam e saúdam. E aí ele olhou para o filho que pendeu a cabeça e morreu também, e para surpresa sua, ele viu saindo do corpo do filho o espírito do pai de quem ele tinha tanta saudade, o Quinto Varro, que o abraçou, e ele, segurando as mãos, beijou as mãos de Quinto Varro com toda a saudade de uma vida inteira. E Quinto Varro lhe abraçou e disse: finalmente, meu filho, poderemos juntos ascender em direção ao Mestre, e serviu juntos, e subiu com ele em direção às estrelas abraçados. Foi o chamamento do Cristo, através da conduta dos cristãos. Hoje nós estamos sendo chamados sempre. O Espiritismo é a luz que nos ilumina os caminhos.
E qual é a conduta que nós deveríamos ter? O que foi que convenceu o Tassiano? A conduta dos cristãos, o que eles faziam. Aquele espírito que se comunicou aqui, ele foi vencido pelo amor de Jesus, pelos olhos puros e límpidos, estava disposto a todos os sacrifícios. Nós não sabemos o que nós fizemos em nossos passados. Nós sabemos que somos espíritos que reencarnamos há milênios. Quem sabe também passamos por situações como a desse espírito que se comunicou na reunião mediúnica, como a de Tassiano, que se deixou vencer pelos exemplos. Agora é a nossa hora de exemplificarmos. E só para terminar, estamos chegando já no final, nós vamos lembrar uma outra comunicação. Essa foi por esses dias, de um espírito que se disse também um espírito que era um chefe das hostes lá, que tinha domínios e que tinha sido um inimigo do Cristo, mas ao mesmo tempo um admirador. Ele falou assim: vocês pensam que somente vocês conhecem Jesus? Eu conheci de fato, eu vi Jesus e ele me convidou a segui-lo e eu não aceitei, porque eu achava que eu ia perder minha liberdade, que eu queria fazer tudo que estivesse na minha cabeça e que se eu seguisse eu tinha que ter aquela conduta ilibada, que eu teria que ter freios, não teria a liberdade que eu sempre quis. Mas ele me disse: eu esperarei. Na hora em que você estiver preparado, você novamente ouvirá o meu convite e eu te aceitarei. E ali ele estava na nossa reunião mediúnica dizendo que não queria mais de jeito nenhum ouvir falar de Jesus, porque ele não queria perder sua liberdade, mas que ao mesmo tempo ele admirava profundamente o Cristo. Aí teve uma hora que ele falou assim: meu Deus, eu estou escutando a voz dele novamente, dizendo que chegou a hora, que ele me aguarda. Ele falou: agora não tem mais jeito, perdi minha liberdade, agora eu tenho que segui-lo, porque ele achava que liberdade era de fazer todo o mal, tudo que lhe desse na cabeça, que como trabalhador e seguidor de Jesus, ele tinha que ser melhor. Ele falou: agora não tem mais como, ele me chama novamente, agora eu preciso segui-lo, acabou-se a minha liberdade. Nós não estamos sem liberdade, o livre-arbítrio sempre foi nos dado para nós escolhermos, mas de certo modo todos nós somos servos do Cristo. Daquela época em que Maria, a jovenzinha, nos deu aquele exemplo maravilhoso: faça-se na escrava a vontade do Senhor. Então nós somos livres, mas somos servos, porque é um prazer servir a Jesus, mas servir ao Cristo significa melhorar a nós mesmos. Dentro dessa hora de dor que a humanidade passa, e nem sabemos mais quantas dores haveremos de ter, porque agora não é só mais guerra fratricida, de lutas armadas, agora é a tal guerra comercial também. E aí, meus amigos, esperamos que tudo se ajeite, porque senão grandes sofrimentos ainda haveremos de ver nesse mundo, que é chamado por Jesus
Eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, que estejamos com os ouvidos bem atentos, para que a voz do Mestre sempre esteja em nós e a nossa conduta seja digna todos os dias, para que aqueles que nos honram no mundo espiritual, que foram os avalistas da nossa encarnação, possam sorrir mesmo entre as nossas dores, por saberem que estamos fazendo o que o cristão deve fazer. Muita paz a todos e muito obrigada por estar aqui hoje. Depois de uma maravilha dessa, né? Não há necessidade de comentário, né? A Jane sempre traz para nós algo belíssimo que nos faz refletir, voltando lá, bem lá atrás mesmo, de onde veio o aprendizado que hoje nós estamos professando, né? Então, nessa paz, dessa maravilha que nós ouvimos neste domingo de manhã, eu convido os companheiros para o passe, na paz de Jesus, e que todos temos essa paz, que nós possamos seguir e colocar em nossa trajetória.